Oi, gente! Bem-vindo à terceira aula do nosso curso de Radiestesia e Radiônica na Prática. E hoje nós vamos aprender a confeccionar o testemunho para trabalhar com os gráficos. O testemunho, ele é a representação da energia, do campo vibracional da pessoa, do animal, da planta, da casa, do carro, do comércio, enfim, do ser ou objeto que você quer tratar com os gráficos radiônicos. O testemunho é necessário para que possa focalizar a energia emitida pelo gráfico. Para ficar bem simples de entender, o testemunho, ele é o endereço vibracional para onde deve ser enviado a energia que será emitida após a montagem do gráfico. Porque é necessário ter um local para ser enviada aquela energia, senão aquela energia vai se dissipar. E o testemunho, ele serve para isso, para direcionar o foco que irá receber a energia. Então, existem dois tipos de testemunhos que podemos utilizar. Os testemunhos naturais, como cabelo, pelo, unha, saliva, folha de uma planta, a terra de um terreno, enfim, algo proveniente de amostras daquele ser ou daquele local que será atendido. E existem também os testemunhos artificiais, que são aqueles que o radiestesista, no caso você, vai confeccionar. E os testemunhos artificiais podem ser as informações do atendido em uma folha de papel escrita com grafite, ou pode ser também um cartão de visitas, uma foto, logomarcas, entre outros. Quando fazemos o testemunho artificial, é necessário fazer uma limpeza no campo e a materialização desse testemunho. Vou mostrar para vocês nessa aula como é que a gente faz isso. Isso é necessário para que assim o material, seja ele papel, seja ele algum outro modelo, como foto, cartão de visita, para que esse material fique realmente impregnado com a energia do ser ou do objeto que vai ser analisado e tratado. Então vamos lá. Aqui eu tenho um modelo de um testemunho artificial que eu confeccionei para a gente utilizar nessa aula. Esse é o modelo que a gente vai utilizar ao longo desse curso e que eu vou te ensinar a fazer para montar os teus gráficos radiônicos, tá? O primeiro passo é pegar um papel branco ou colorido que esteja em bom estado, sem riscos, sem rasuras, outras coisas escritas, tá bom? Você pega esse papel e escreve com grafite o nome completo, data de nascimento da pessoa, cidade e estado que ela está, ou o endereço, no caso da pessoa estar em um hospital ou em algum outro local, tá bom? Após isso, você vai pegar esse testemunho e vai colocar no centro desse gráfico. Esse gráfico aqui, ele se chama desimpregnador. Então, você pega o testemunho e coloca no centro desse gráfico. Esse gráfico, ele é utilizado para limpeza e purificação, para retirar qualquer vibração nociva, para limpar o campo da pessoa, para com isso fazer as medições e chegar em um diagnóstico mais assertivo. Você pode deixar esse testemunho no desimpregnador durante 30 minutos, tá? Ou então você pode checar no relógio radiestésico o tempo necessário que o testemunho ou que o objeto deve ser deixado nesse gráfico, tá bom? Sim, porque além de servir para tudo isso, para a gente limpar o testemunho, você também pode colocar objetos dentro desse gráfico para fazer uma limpeza energética. Você pode colocar um anel, você pode colocar um colar, você pode colocar tudo, na verdade, vai depender só do tamanho do gráfico que você imprimiu, tá? E isso é bom porque, às vezes, quando a gente está na rua, quando a gente está em algum local, alguma pessoa pode olhar com um olhar não tão bom ou com um olhar de tristeza para alguma coisa material nossa e ficar aquela energia impregnada. Então, você pode colocar no centro desse gráfico e deixar por um momento para fazer essa limpeza energética, tá bom? Então, retirou o testemunho do gráfico desimpregnador, você vai colocar o testemunho em outro gráfico, o decágono. Esse gráfico, ele vai fazer com que a energia contida no testemunho seja potencializada e impregnada energeticamente. Mais uma vez, você pode deixar por 30 minutos nesse gráfico ou então analisar no relógio radiestésico o tempo necessário.
Após esse processo de passar pelo desimpregnador, de passar pelo decágono, o testemunho vai estar pronto para ser utilizado no gráfico escolhido. Vamos a algumas observações. Um dado importante sobre testemunhos que você precisa saber. Os que você faz escrevendo, como esse aqui, o nome ou os dados em um papel, ele vai ter uma validade energética de 72 horas. Após isso, o potencial energético desse testemunho, ele vai decaindo. Com o tempo ele vai decaindo e é necessário fazer a reativação deles. Então, se for necessário deixar o gráfico montado por mais de 72 horas, com esse tipo de testemunho, é preciso refazer todo o processo de escrita e energização. Todo aquele passo a passo você vai fazer novamente. Escrever com grafite, passar no desimpregnador, passar no decágono e montar o gráfico, tá bom? Não se reaproveita o papel, tá? Esse papel aqui não se reaproveita. Outra coisa, não deixe os testemunhos de pessoas diferentes se misturarem, porque pode haver troca energética. O testemunho, ele é mais que um simples papel. Ele é a representação da energia daquele ser ou daquele objeto. Então, é preciso ter o devido respeito e o devido cuidado, tá bom? Posso fazer testemunho de qualquer coisa que eu queira trabalhar? Sim, desde que sejam respeitados os tópicos que falamos na aula de ética energética, tá bom? Você pode fazer o testemunho para o seu carro, escrevendo o modelo, placa e cor no papel. Você pode fazer um testemunho para sua casa, escrevendo o endereço completo ou colocando o documento da casa. Você pode fazer para o comércio, colocando CNPJ ou o endereço completo. Para processo na justiça, colocando o número do processo, e enfim, são várias possibilidades que você pode fazer o testemunho para fazer a correção no gráfico radiônico. Uma outra possibilidade bem legal que eu gosto de fazer é fazer uma palavra testemunho. Você vai pegar um papel sem nada escrito, daquele mesmo jeito que a gente já conversou, e vai escrever em termos positivos e de preferência como se já tivesse acontecido aquilo que se deseja ou a intenção que se tem para aquele gráfico que vai ser montado. Eu vou dar um exemplo prático que vai ficar mais fácil de entender. Uma vez eu atendi uma consulente que ela estava muito nervosa porque ela tinha uma entrevista de emprego que era decisiva. Ela já tinha passado por várias etapas de seleção, mas aquela entrevista ia ser uma das últimas e aquilo ali deixou ela um pouquinho nervosa. Então, ao fazer o testemunho, ao invés de só colocar nome e data de nascimento, eu escrevi: eu, fulana de tal, estou muito feliz, pois minha entrevista foi um sucesso, me saí muito bem e causei uma ótima impressão. E aí você pode se perguntar, por que é que você não colocou no gráfico que ela tinha conseguido a vaga? Lembra da ética energética? Conseguir a vaga não dependia só dela. É uma decisão que envolvia terceiros. E eu só tinha a permissão para trabalhar no campo dela, com a energia dela, da minha consulente. Mas, feito isso, 2 dias depois, ela me ligou e disse que havia sido contratada. Então, essa é uma ótima possibilidade na montagem dos gráficos radiônicos, né? Você colocar a intenção que você quer. Você colocar o objetivo que você quer, de maneira positiva e escrito lá. É uma possibilidade nova para você escrever o testemunho, né, de uma maneira diferente. E para finalizar essa aula, nós vamos falar um pouco sobre os corretores. Os corretores, eles são ferramentas e materiais extras que a gente pode utilizar em nossos gráficos e que vão emitir ondas de forma com o intuito de corrigir, de harmonizar ou de potencializar o trabalho. Os corretores mais comuns que são utilizados são os cristais, ímãs, cobre, pirâmides, ervas, cores. Aqui vai depender muito do conhecimento da pessoa. Dependendo do conhecimento que você tem, as possibilidades elas são bem variadas. Sempre que você for usar um corretor, você pode seguir sua intuição ou pode perguntar para o pêndulo. Aqui eu trouxe alguns corretores que eu gosto de montar nos gráficos que eu faço para mim, tá? Essa aqui é a carta do Sol, é a carta do baralho cigano, que ela vai trazer um arquétipo positivo de iluminação, de energização. Então, é uma possibilidade de corretor que você pode colocar no teu gráfico. Tem também os cristais. Essa aqui é uma ponta de ametista. Eu gosto muito de colocar em gráfico.
de conexão espiritual ou de alinhamento de chakras quando eu monto para mim, tá bom? Também tem outros cristais, tem a jaspe, que você pode trabalhar a parte da saúde. Você sabendo a propriedade do cristal ou o significado por trás de uma carta ou de um arquétipo, você pode colocar para aquela intenção ser potencializada. E tem também a pirâmide, que é muito legal de se trabalhar. A pirâmide, ela também potencializa o gráfico montado. Ela vai condensar a energia, né, que está sendo emitida. É uma ótima possibilidade também de corretor. E outras coisas que você pode colocar dependendo do teu conhecimento. Quem tem conhecimento em cromoterapia pode utilizar as cores para fazer essas correções, para fazer a emissão de energias. Então, como vocês podem perceber, traz uma gama de possibilidades muito grande. Então, se você tem a vontade de utilizar o corretor em algum dos teus gráficos, você pode fazer uma pesquisa no Google, se aprofundar mais. Você pode seguir a sua intuição. Geralmente, quando vem alguma coisa na minha intuição, eu vou lá no Google, gente, pesquisar, ver o que é que tem por trás daquilo ali antes de montar. E aí você monta tudo aquilo bonitinho no teu gráfico radiônico e vai deixar para potencializar ou para trazer mais benefícios. Então agora você vai pegar um papelzinho do jeito que a gente explicou nessa aula e vai treinar, criar o testemunho, vai fazer aquele passo a passo, porque na próxima aula a gente vai aprender sobre o relógio radiestésico, que é um dos gráficos mais utilizados, que a gente vai mais utilizar para medições. E nós vamos também montar o nosso primeiro gráfico, e para isso a gente vai precisar do testemunho, né? E o nosso primeiro gráfico que a gente vai montar é o gráfico de harmonização dos chakras. Então, treina o seu testemunho, treina aquele passo a passo para você ficar craque, porque na próxima aula a gente já começa as montagens dos gráficos, tá bom? Até a próxima aula. Beijo!